A rotina dos trabalhadores mudou durante a pandemia. A possibilidade do home office virou uma realidade e, em muitos casos, a regra. Empresas adotaram redução de jornada e de salário, anteciparam férias, acordos individuais entre patrões e empregados ganharam validade. Mudanças estabelecidas em medidas provisórias editadas pelo governo para evitar demissões durante a crise econômica provocada pelo novo coronavírus. Essas novidades impactaram, mesmo que provisoriamente, nos costumes e nos entendimentos sobre as relações entre patrão e empregado. E qual a avaliação da Justiça do Trabalho sobre essas alterações? Como estão as demandas judiciais nesse momento de pandemia? Quais as orientações para empresas e funcionários? É o que você vai ver no Impressões de hoje. Eu hoje converso então com a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. A gente vai conversar sobre os impactos da pandemia na vida dos trabalhadores. Bem-vinda, ministra. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Catiúcia. É um prazer estar aqui na TV Brasil. Ministra, esse é um momento muito difícil tanto para o trabalhador quanto para quem é o empregador, né? O empresário, as pessoas que oferecem emprego. É uma relação que está muito difícil nesse momento. Como é que a senhora avalia as mudanças, o impacto que essa pandemia trouxe para a vida do trabalhador? Veja, a crise de saúde gerou uma crise econômica, uma crise social, uma crise que extrapola, não é, o âmbito da saúde. No que diz com o nosso estudo, passamos a exercitar substancialmente o trabalho remoto. Não era um instituto desconhecido. A própria medida provisória, a própria lei 13.467, que instituiu a chamada reforma trabalhista, disciplinou o teletrabalho. E a medida provisória 927, ele implantou o teletrabalho, o trabalho remoto e o trabalho chamado home office, em casa, né? O que significa isso? Significa que nós devemos observar essas medidas eu não diria de quarentena no seu sentido técnico, mas de recolhimento para evitar o contágio da doença. No campo do direito do trabalho, se implementou, e eu vi estatísticas recentes, que quase 50% das empresas privadas 43% estão trabalhando por meio do home office. E que essas que implantaram o home office têm 60% dos empregados trabalhando nessa modalidade. A pandemia trouxe o home office, né, para as pessoas e algumas questões, como, por exemplo, carga horária, direitos e deveres dos trabalhadores. Isso tudo a gente teve que repensar e olhar com muito carinho. Então, eu queria que a senhora me falasse especificamente sobre esse ponto, quais os cuidados que tanto o empregador quanto o empregado, eles têm que ter, por exemplo, com essa carga horária. Essa pergunta é muito importante. Eu até tenho tido a preocupação de esclarecer. O que a CLT dispõe é que, e a medida provisória também, é que o trabalho, né, por meio remoto, ele está fora da disciplina geral, né, das normas da CLT, ou seja, não há controle, ele se equipara a um trabalho externo, então não há um controle de horário, as partes não estão sujeitas a isso. Exatamente porque, inicialmente, ele foi concebido até como forma de facilitar a vida do empregado. Ele evita os deslocamentos no trânsito, que em cidades grandes são demorados. Ele evita acidentes de trabalho, de percurso. Entre 21% e 23% dos acidentes de trabalho ocorrem no percurso de ida e volta. Reduz custos para o empregador. Então, é uma forma, digamos, que compatibiliza o exercício do trabalho com redução de custos para o empregador e com flexibilidade e otimização do tempo para o trabalhador. Só que, embora
não haja, essa espécie de trabalho não esteja submetida, não é, à disciplina geral do controle de jornada, é muito importante que tanto o empregado quanto o empregador busquem ter, cada um, né, a seu modo, provas de que o trabalho está sendo realizado num período de 8 horas. Por quê? Porque a Constituição da República estabelece como duração regular da jornada 8 horas. Então, apesar da flexibilidade, o empregado não pode trabalhar 18 horas. Amanhã, se ele fizer isso e comprovar, ele terá direito a horas extras. Outra questão também que pode surgir, se ele gosta de trabalhar à noite e não é exigido o seu trabalho à noite, o empregador tem que ter uma comprovação de que a conveniência foi do empregado, porque, do contrário, o empregado poderá amanhã postular adicional noturno. Ou seja, a duração da jornada de 8 horas, independentemente do tempo em que ela, se de manhã, se de tarde, se de noite, que é realizado o trabalho, e também a comprovação de que o tempo de uso da internet não é necessariamente superior a esse período de uso em favor do empregador, são elementos muito importantes que devem ser considerados por ambas as partes. Assim, se o empregado está sendo exigido, porque o trabalho remoto, ele é medido pela produção. E se o empregado, né, percebe que a exigência de trabalho supera uma jornada regular, ele terá como informar o empregador. Não, o meu horário é esse. Então, é muito importante uma lealdade, uma boa-fé, que deve sempre presidir as relações de trabalho e, além disso, é importante que cada um tenha provas do tempo efetivamente despendido para o exercício do trabalho pelo meio remoto. Ministra, são muitas mudanças que o trabalho em casa trouxe. A senhora citou alguns cuidados que devem ser tomados agora, por exemplo. E aí eu fico com aquela pergunta, se já nesse momento a gente tem algum levantamento em relação ao número de casos que já estão sendo levados à justiça, questões trabalhistas novas, advindas desse momento de pandemia. Já há como ter uma informação dessa? Sim, sim. Nós temos já algumas estatísticas preliminares. No primeiro grau, o maior volume de ações referem o tema da rescisão contratual. Verbas postulam recebimento de verbas rescisórias, aviso prévio principalmente, enfim, férias vencidas, férias vincendas especialmente, e 10%, o percentual do fundo de garantia, né, 40% do fundo de garantia, são as decorrentes, né, postulações decorrentes da própria crise de desemprego. E muitos acordos, eu diria que um percentual muito elevado, superior a 50%, tem se concretizado já com acordos pré-processuais e já nas audiências primeiras, quando ajuizada a ação de conciliação. Depois nós temos muitas ações, algumas ações objetivando também que se cumpra a lei e se forneça equipamento de proteção individual, os chamados EPIs. Então, empregados que trabalham com o público e que pedem fornecimento, né, de máscaras, de luvas, de material descartável para alimentação, quando for o caso. Nós temos também do pessoal da saúde, isso no TST, inclusive eu já na presidência despachei pedidos de suspensão de segurança, de garantia de prioridade de testes, né, para pessoal da saúde. Tivemos também, né, fornecimento de EPIs, que foi garantido, e tivemos também pedidos de pessoas que trabalho dos enfermeiros, foi sindicato dos enfermeiros, que em determinadas locais, isso foi até no Rio de Janeiro, que pediram que fossem excluídos do trabalho
presencial todos que estivessem em área chamada, em zona chamada de risco, né? Pela idade ou porque tem um parente que tem alguma enfermidade. Neste caso, nós não asseguramos. Eu até não deferi liminar nesse sentido, porque a atividade é uma atividade para ser exercida presencialmente, justamente porque é aquela que tem a maior demanda nesse período. Então, nesse particular, deixamos para que os hospitais priorizassem as atividades e aqueles aptos a exercê-las dentro dessa categoria de risco. É um trabalho remoto que nem todo mundo pode fazer. E aí, para garantir, então, que para tentar evitar demissões, o governo lançou medidas provisórias que flexibilizaram algumas regras trabalhistas, também para evitar essas demissões, para ajudar as pessoas nesse sentido. Mas aí a gente fica se perguntando o que a senhora achou dessas medidas, porque há algum questionamento se essa relação de trabalho reconhecida judicialmente sofreu alguma alteração, se essas medidas modificaram, se essas medidas provisórias alteraram essa visão judicial do trabalho. Olha, as medidas provisórias, como está expresso, não só nas exposições de motivo, eu aqui me refiro, porque foram várias, mas me refiro especificamente às medidas provisórias 927 e 936. Elas foram editadas justamente para garantir os empregos, para preservar os empregos e para preservar a renda. Então, a primeira delas, ela permitiu que, de forma unilateral, fosse, desde logo, adotado o sistema remoto, telepresencial, home office. Antes dependia de acordo individual entre as partes. E permitiu a antecipação, de modo unilateral, antecipação de férias, antecipação de feriados, e em relação aos feriados religiosos e às férias futuras, mediante acordo individual, também admitiu essa possibilidade. Então, tudo visando a preservação dos empregos. E, em sequência, a medida provisória 936, ela foi além, ela estabeleceu um compartilhamento de obrigações, trazendo o Estado também para colaborar com a manutenção dos empregos. Então, instituiu uma política muito produtiva, muito boa, porque de forma ágil, por meio de acordos individuais, considerando a situação, isso não invade a área do acordo coletivo, que foi preservada para a faixa salarial, digamos, maior, porque até R$ 3.132 não precisa acordo coletivo e acima, né, de 12 mil e tantos reais não precisa o acordo coletivo. E as partes é que vão identificar se é melhor reduzir em 25% ou em 50% ou em 75% a jornada de trabalho com a correspondente redução salarial, ou se até a suspensão do contrato será a melhor alternativa. E se permitiu que o empregado opte por essa modalidade e pela percepção de um benefício social, que aqui, né, acabei de referir, onde o Estado atende aqueles empregados, quando o empregador tem que suspender o contrato, por exemplo, não tem condições, né, pequenas empresas que não têm condições de se manter sem, ou que não têm condições de exercer um trabalho remoto. É um momento de cooperação. Para vencer as dificuldades, temos que dar as mãos e estimular, não é, a cooperação, a solidariedade e eliminar, na medida do possível, o conflito. Ministra, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco aqui na nossa conversa no Impressões. Até já. A gente está de volta aqui no Impressões com a presidente do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. No bloco anterior, a gente falou muito de trabalho em casa, né? E aí eu já ouvi algumas notícias por aí de algumas categorias de trabalhadores que
pedem para que esse trabalho continue remoto. Essa é uma tendência mesmo? E como é que fica o trabalho depois dessa quebra, das pessoas trabalhando em casa e muita gente não querendo voltar a esse trabalho presencial, claro, por conta da pandemia, mas qual é a tendência para o futuro? Olha, a tendência no futuro é mudar o panorama tradicional. E isso é normal. Você veja que no bojo da quarta revolução industrial, novas modalidades de trabalho estão surgindo por meio de plataformas. E o trabalho remoto, eu penso que veio para ficar. As pessoas podem realizar eventos, congressos, digamos, reuniões, além, claro, das sessões do trabalho, né, que pode ser feito pela internet, podem ter aulas, podem estudar, veio realmente para ficar. Tem todas essas facilidades que eu já enunciei de reduzir custos para o empregador, otimizar tempo para o empregado, e as estatísticas estão mostrando que muitas empresas já estão implementando com sentido de permanência o trabalho pela modalidade remota. Esse movimento já chegou à Justiça de evitar, não quero voltar ao trabalho presencial? Já chegou alguma demanda nesse sentido? Não, no sentido, não. Eu até vi no jornal que houve uma demanda de manutenção do trabalho remoto, mas era no âmbito do serviço público federal. Então, a competência não é da Justiça do Trabalho. O que ocorreu na Justiça do Trabalho foi, nesse sentido, foi a única matéria pertinente à manutenção do trabalho remoto, até porque, veja, nós nem poderíamos impor, porque cada empregador é que vai decidir o que é melhor para o seu trabalho. O que deve estar gerando essa sua pergunta é o que eu referi, pedido formulado para empregados que estão situados em área chamada de risco, né, não irem trabalhar. Mas esse pedido foi feito justo na área de saúde, onde o presencial é a tônica, né? Não conheço ainda a ação que objetive manutenção do trabalho remoto. Ministra, o Supremo Tribunal Federal tem analisado, acho que inclusive não terminou o julgamento, a respeito de se o coronavírus pode ser considerado uma doença ocupacional. Como é que a senhora avalia isso? É possível a gente fazer essa relação com segurança? Como está essa questão? A questão é que a medida provisória 927 dizia que não que o coronavírus não constitui doença ocupacional, exceto se comprovado o nexo de causalidade. Por maioria, foi deferida liminar para suspender a eficácia desse artigo. O acórdão não foi publicado, então eu não posso lhe dizer com exatidão como que a situação vai ficar. Mas o que eu posso lhe antecipar, pelo que eu ouvi do voto do ministro, pelo áudio do julgamento, pelo voto prevalecente do ministro Alexandre de Moraes, é que ele teve a preocupação com aqueles trabalhadores que trabalham em situações de risco. Ele citou o exemplo dos motoboys. Como é que o motoboy vai provar o nexo de causalidade? Então, a minha leitura é a de que, combinando essa decisão com o precedente que ele invocou, que foi em repercussão geral, quando considerou a responsabilidade objetiva do empregador para as atividades de risco, é que ele entendeu que, em se tratando de atividades de risco, não há necessidade de o empregado provar o nexo de causalidade. E qual é a consequência dessa decisão? Ela tem uma consequência de natureza previdenciária, que é todo aquele que se afasta por enfermidade profissional, por acidente de trabalho. Portanto, ele tem direito a uma estabilidade até 1 ano após o retorno ao emprego. Então, essa é a consequência. Não vejo qualquer interferência no tema da responsabilidade subjetiva, que deve ser comprovada
nas hipóteses em que não se trata de atividade de risco. Então, a consequência de não se considerar, de se considerar ocupacional, entendi eu, pela leitura que fiz do vídeo, para atividades de risco, ela tem como consequência afirmar a natureza, portanto, né, de acidente de trabalho, da ocorrência, e assim garantir estabilidade de 1 ano após o retorno ao trabalho. Ministra, apesar de a gente adotar home office, muitas empresas adotarem home office, o cenário para o mercado de trabalho para o brasileiro, ele é muito complicado, né? Um cenário que a senhora avalia como sendo um cenário de demissões, um cenário que vai perdurar complicado por muito tempo. Qual é a sua visão para esse momento? O cenário, ele é preocupante, não tem dúvida. Até porque nós já vínhamos sofrendo uma crise de desemprego antes mesmo da pandemia, por força da nova modalidade, o novo modelo econômico, né, que é instaurado pela própria chamada Quarta Revolução Industrial, que é denominado de economia sob demanda. E nós temos hoje, né, nessa modalidade, a oferta via internet dos mais diversos serviços, sem vínculo de emprego, sem contrato de trabalho formal, né? Nós temos o trabalho, portanto, por meio das plataformas. Aí se discute, com vínculo de emprego, sem vínculo de emprego, isso vai prejudicar sem dúvida, porque o trabalho autônomo, ele está ocupando já um espaço pelo novo modelo econômico. Agora, avalie pós-pandemia. A reforma já introduziu no próprio bojo da CLT a disciplina do trabalho autônomo. Então, o que eu vejo é que nós temos que, evoluir o nosso pensamento e nos preocuparmos com a proteção do trabalho, não necessariamente do trabalho com vínculo de emprego subordinado pela CLT. Porque essas novas modalidades que referi, elas têm que ter, claro, uma garantia, um patamar civilizatório mínimo, garantias previdenciárias, não só de aposentadoria, como também, né, de auxílio se houver um acidente ou uma enfermidade no curso da prestação de serviço. Isso pode ser estabelecido, essas garantias, uma garantia de saúde, de ter direito a uma assistência médica e mais, de também haver um controle de tempo de prestação de serviço. Então, um motorista que trabalha por meio de uma plataforma, porque ele não é empregado, ele não está livre para trabalhar 20 horas por dia. Sim. Com isso, ele está, né, afetando a sua segurança e saúde pessoal e também da sociedade. Então, alguns mecanismos terão que ser estabelecidos para disciplinar essas novas formas de trabalho que vão surgir, não necessariamente sob vínculo de emprego. E até porque nós vivemos um momento em que o próprio consumidor hoje ele está, não é, realizando diretamente alguns serviços que eram feitos por pessoas que tinham vínculo de emprego tradicional. Nós temos que preservar aqui o humano e não necessariamente o emprego, né? Temos que ter garantias de dignidade para o trabalhador em geral, independente de estar ele sob vínculo ou não de emprego. Ministra, a gente está com o tempo acabando quase, mas assim, uma perguntinha final. A senhora ainda tem 2 mandatos à frente do TST. Pós-pandemia, ficou o desafio ainda maior aí nesse cargo que a senhora ocupa? Olha, não tem dúvida. Eu tomei posse no dia 19 de fevereiro. Veio o carnaval e veio depois a pandemia. Eu estou trabalhando pelo meio remoto muito mais. Eu estou trabalhando no mínimo 18 horas por dia, porque não tenho assessoria presencial para me auxiliar, não é, no dia a dia. Está sendo bem difícil, não era o panorama que eu imaginava, mas estamos aqui lutando para que a Justiça do Trabalho não pare, não parou. Felizmente os números estão atestando que nós estamos presentes, que estamos atendendo ao cidadão, a todo aquele que dela necessita, e Deus é dono dos desígnios, né? São os desígnios de Deus. Nós temos que nos adaptar sem nos queixar
procurando dar as mãos, colaborar, ter solidariedade e buscar contribuir para que um mundo melhor venha logo. E se não for melhor, vamos tentar superar as dificuldades que se avizinham, né, em recapacitação, com criatividade, com educação, para vencer o que a gente espera. Problemas que estão postos aí. São muitos desafios, que a gente consiga vencê-los todos, desafios, né? Porque somos todos trabalhadores. E superar, sobretudo, não é? Superar a crise da pandemia, né? Depois nós vamos, né, se Deus permitir, né, conseguir logo, né, superar as dificuldades e reaprender o que for preciso. Ministra, então eu agradeço aqui a sua presença, a sua participação nessa conversa à distância, exatamente por conta da pandemia, e eu desejo um bom trabalho para a senhora nesse período aí, nesses desafios de 2 anos. Para todos nós. Muito obrigada. E eu também retribuo. Muito obrigada, ministra.